toda essa ingerência e incerteza política que a gente está vivendo, né, atrelado aí em um descompasso fiscal e uma possível retomada de ciclo de altas de juros na próxima semana, né, e também já até talvez até o próprio Tesouro Americano de 10 anos já apontando também sobre isso, mas aí é o Fernando que vai me dizer essas ponderações, né? Bom, Fernando, pô, queria agradecer aí novamente sua presença e iniciar ali a nossa live, né? Ótimo. Tentando pegar aí já o gancho do cenário internacional, e depois a gente já entra no cenário nacional. Queria agradecer aí novamente sua presença e iniciar ali a nossa live, né? Ótimo. Tentando pegar aí já o gancho do cenário internacional, e depois a gente já entra no cenário nacional, porque eu acho que tem muito mais volume em termos de do que fazer, como fazer, né? Mas pegando o gancho dessa parte internacional, que eu acho que é a parte que está um pouco mais clara e menos nebulosa, né? Como você vê aí esse eventual aumento da taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos? Como você vê essa perspectiva de crescimento dos Estados Unidos que impacta diretamente a nossa bolsa? Você vê uma inflação americana? O que você enxerga com essa potencial mudança aí um pouco mais rápida do previsto da retomada do crescimento americano? Boa. Não, obrigado. Obrigado pelo convite, Alan. Obrigado por todo mundo que está escutando. Bom, o cenário esse ano é um cenário de recuperação do crescimento econômico, né? O mundo deve crescer acima de 4% esse ano, a China deve crescer 8, 9, Estados Unidos acima de 4, né, de crescimento. O Brasil vai ficar um pouco para trás, né? Provavelmente a gente vai ter um crescimento mais próximo de 3%, por conta dessa segunda onda, né, que a gente está vivendo, né, o atraso no começo da vacinação, enfim. Então, o Brasil deve crescer menos do que o resto do mundo, mas é um ano de recuperação de crescimento, né? Ano passado foi um choque econômico enorme, principalmente no segundo trimestre do ano passado. Então, a gente está vindo de uma base baixa e você deve ter um crescimento de PIB bem relevante em 2021, aliado a um cenário de estímulos econômicos ainda bastante robustos, né? No passado você teve 20 trilhões de dólares sendo injetados aí nas economias e nos mercados, né, via pacotes fiscais e monetários. Esse ano você vai ter em torno de 5 a 8 tri adicionais. Né, só ontem os Estados Unidos aprovou mais 1,9 trilhões, né, de pacote. Os americanos vão receber 1.400 dólares, né, de cheque do governo. E é um cenário que assim, é muito diferente você dar estímulo que nem ano passado, que você estava cobrindo um buraco, né? Você estava cobrindo um choque enorme com esses auxílios. Esse ano não. Esse ano eu brinco assim, você está jogando gasolina em cima do fogo, né? Porque você tem uma economia em recuperação e aí você vai lá e joga mais 5 trilhões adicionais na economia mundial. Isso tem um potencial tanto de acelerar o crescimento quanto acelerar a inflação, né? Então, acho que o principal risco que a gente tem que ficar de olho, que o mercado, né, para já tentar pegar um gancho da tua pergunta, já ficou mais preocupado no começo desse ano, é com essa alta de juros, né, lá fora. O mercado está precificando uma expectativa de inflação maior, né? Se você olhar a expectativa de inflação lá fora para daqui 5 anos, né, projetada pelos títulos para daqui 5 anos, já passou de 2,5% lá fora, apesar da inflação corrente estar bem abaixo disso, a inflação projetada para daqui 5 anos já está acima de onde o Fed, né, o Banco Central Americano, considera como nível aceitável, né, que é o 2%, o mercado já está precificando 2,5%. Então, assim, já tem uma expectativa de que a inflação volte a subir lá na frente, né? E isso fez com que os juros de longo prazo começassem a subir lá fora. O 10 anos chegou a bater 1,6%, agora está em 1,5%, né? De juros, que ainda é muito baixo. Se for pensar no pré-pandemia,
né, o 10 anos estava em torno de 2%. Aí caiu até meio, né, durante a crise, e agora está em 1,5%. Então, se você for pensar em níveis absolutos, não é muito alto, né? Ainda é um juros bem baixo, bem tranquilo, só que a rapidez, a magnitude que essa alta teve, isso pesou bastante no mercado, porque, né, todos os fundos, todo mundo teve que ajustar a posição muito rápido, né, assustou, né, porque a gente foi de meio para 1,6 em pouco tempo, né, em questão de meses, que esses juros de longo prazo né, subiram tão rapidamente assim. Então, acho que o principal risco que a gente tem que ficar de olho nesse cenário que eu tracei é realmente a inflação. Por quê? Porque se a inflação voltar lá fora e voltar com força, todos esses estímulos que foram dados, que têm sido dados, vão ter que ser tirados da mesa, né? Os bancos centrais vão ter que subir juros antes do que o esperado, eles vão ter que parar de injetar liquidez nos mercados via compra de títulos, né? E como ficou muito claro nessas últimas semanas, o mercado não está preparado para essa discussão, né? O mercado lá fora realmente está assumindo como base um cenário de juros baixos por muito tempo. Se os juros começarem a subir antes do que o esperado, isso sem dúvida é um risco para preços de ativos. Agora, o dado de inflação que saiu ontem nos Estados Unidos foi bem tranquilo, assim, mostrou que os núcleos de inflação estão bem controlados, né? Realmente a gente não está vendo ainda sinais de inflação em alta lá fora. Eu estava conversando com o Caio Megali, que é o nosso economista-chefe, e ele falou, ó, o Brasil pode até virar um exemplo para o resto do mundo, né? Porque o Brasil, a inflação aqui disparou, o Banco Central vai ter que subir juros antes do esperado, então o cenário aqui piorou mais rápido por conta dessa alta da inflação. Pode ser que o mesmo aconteça no mundo em algum momento, né? Que a inflação lá fora dispare e que os bancos centrais tenham que voltar a subir juros antes do que o esperado. Não é o que os BCs têm dito, né? Se olhar o Banco Central disso, né? Eles têm, acho que o Alan travou aqui. Eu travei, Fernando, porque eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Eu Tá, tô te ouvindo. tá, beleza. Então, só continuando aqui, não é o que os bancos centrais têm dito, né? Eles têm falado que vão continuar com a política de juros baixos e não vão tirar os estímulos da mesa. Pelo contrário, né? Eles continuam dando mais estímulos. Então, é um cenário muito favorável, né? E esse cenário de crescimento econômico recuperando com liquidez em excesso tem favorecido todos os ativos reais, né? Que são, Eu posso, claro, eu posso fazer uma pequena intervenção, claro. Fernando? Quando você, né, você comentou que o Brasil ele pode estar na frente disso, né? Mas só para ficar um pouco mais claro, né? A inflação que a gente tem eventualmente nos Estados Unidos, ou uma potencial inflação que possa vir a ter, na verdade, que não se demonstrou ainda de fato, mas uma potencial inflação que possa vir a ter, né, seria realmente, não sei, talvez no meu ponto de vista, uma inflação de um crescimento, né, pelo menos lá fora. Mas Sim. a nossa potencial inflação aqui, ela é muito mais atrelada ao nosso risco fiscal, né? Então, talvez seja por isso que a gente vai ter que aumentar a taxa de juros anteriormente. Então, eu não sei se a minha análise está correta, mas lá seria uma inflação boa e aqui seria uma inflação ruim, seria basicamente assim. Não sei, porque lá fora eu acho que você também pode ter inflação via fiscal, né? E por que que eu digo isso? Porque você está dando agora US$ 1.400 na mão das pessoas, com uma economia recuperando, né? Então isso pode ser muito inflacionário, porque no passado os bancos centrais injetaram muito dinheiro, né? Desde 2008 que a gente vem nessa política, né, de imprimir dinheiro e aumentar as dívidas no mundo todo, e isso nunca trouxe inflação, né? Então isso deu mais pano para manga para os governos e bancos centrais falarem vamos continuar pisando no acelerador, e aí quando veio a pandemia, né, pisaram ainda mais forte no acelerador e vamos dar mais estímulos ainda, né? Agora, o que eu acho que é a grande diferença é que no passado
esse estímulo estava sendo dado, mas essa liquidez em excesso estava sendo empossada nos bancos. Os bancos, né, sentaram em cima desse dinheiro e não repassaram para crédito. Isso não foi parar na mão das pessoas, esse dinheiro. Agora não. Agora é o governo emitindo dívida e dando cheques na mão das pessoas. As pessoas vão gastar esse dinheiro, né? Vão comprar ação da Tesla, vão comprar Bitcoin, vai comprar um celular novo na Apple. E isso é muito inflacionário, né? Você não está criando riqueza na economia, você não está criando pontos de... Você só está transferindo, né? Você está transferindo moeda e isso vira inflação, né? E o valor da moeda cai, né? Então o valor do dólar diminui, o valor das moedas cai e o valor dos ativos reais sobe, né? Então ações, né, tem subido por conta disso, o preço das commodities, né? Todas as commodities subiram pra caramba, né? Nesses últimos 6 meses, seja, né, petróleo, ouro, qualquer, enfim, ouro subiu antes, agora tá mais fraco por conta desse aumento de juros, mas, enfim, soja, milho, boi, minério de ferro, né? Esse cenário é muito positivo para as commodities, preços de imóveis, né, e terras subindo também, enfim, as criptos, né? Bitcoin subiu muito em cima desse cenário, enfim, então eu não acho que necessariamente lá vai ser só uma inflação boa, eu acho que pode ter inflação via fiscal lá também. É óbvio, a gente aqui tem uma situação muito mais delicada, né, do ponto de vista fiscal, porque né, a gente não tem, a nossa moeda não é uma reserva de valor que o restante do mundo quer ter reservas em reais, né? Então é muito diferente do dólar, né? O dólar e os países desenvolvidos, eles podem ter uma dívida PIB muito superior, porque ainda assim eles atraem muito investimento que as pessoas, né, o mundo inteiro quer ter reservas em dólar, né? O comércio mundial ainda é realizado em dólar, enfim. Então, ter esse benefício que os Estados Unidos têm, né, de conseguir ter dívida em dólar e imprimir dólar, isso é um benefício enorme, né? Que infelizmente a gente não tem. Então, o Brasil tem uma situação fiscal, obviamente, muito mais delicada, né, do que o restante do mundo. Não, perfeito. Minuto investido, conhecimento compartilhado.